Certo, pessoal? Feliz terça-feira. É só terça-feira e as coisas já estão ficando malucas essa semana. Temos uma atualização insana no caso do Diddy. Aparentemente, investigadores particulares estão indo de porta em porta na Califórnia, questionando influenciadores de redes sociais sobre se eles estão sendo pagos para falar mal do Diddy. E uma influenciadora está dizendo que ofereceram mais dinheiro para ela, não que ela estivesse recebendo algum dinheiro, para basicamente começar a falar coisas boas sobre o Diddy. Quero dizer, o que está acontecendo? Quero dizer, será que eu deveria aceitar dinheiro para falar bem do Diddy? Quanto dinheiro seria necessário para me fazer falar bem do Diddy? Além disso, a Miss Universo foi coroada e é uma mulher branca de olhos azuis da Dinamarca, e as pessoas estão realmente muito felizes com isso no X. Elas estão literalmente comemorando o fato de ela ser branca, com cabelo loiro e olhos azuis. E algumas pessoas estão dizendo que isso é racista, mas também você entende por que eles estão animados, já que parece que passamos por uma fase em que não era aceitável ser branco. Além disso, temos Andrew e Tristan Tate. Eles conseguiram uma vitória enorme no julgamento inicial de tráfico sexual humano na Romênia. E, honestamente, hoje o tema recorrente é que sinto que mantive minha posição em assuntos que não eram tão populares e depois fui provado certo. E essa também é a circunstância. Infelizmente, odeio dizer eu avisei, mas mísseis americanos agora foram disparados contra a Rússia. E eu também estava certo sobre isso. Vamos falar sobre tudo isso. É muito importante que você entenda o que está acontecendo, porque podemos realmente estar à beira da Terceira Guerra Mundial. Bem-vindo ao Candês. O caso Diddy, gente. Ele continua nos trazendo tantas surpresas. Quero dizer, realmente é um dos casos mais intrigantes que, eu acho, quando tudo estiver dito e feito, vai servir como um grande ponto de virada na cultura de Hollywood. Eu realmente acho que é o fim das décadas de ouro, por assim dizer. As pessoas não admiram mais os tipos de Hollywood. Eles percebem, todos nós percebemos, que eles são apenas um bando de prostitutas e cafetões drogados que receberam dinheiro, carros luxuosos e grupos de glamour para hipnotizar o público e fazê-lo acreditar que eles são algo mais. Mas eles são totalmente inútil. Eles são todos inúteis. Eles fazem parte de um culto pagão que acredita em sua própria divindade por causa de roupas de grife, carros velozes e fãs bajuladores. E quero deixar claro, todos nós contribuímos para essa cultura. Todos nós, inclusive eu. Fui punido. Minha mãe me puniu por 2 semanas porque ela disse que eu estava idolatrando Christina Aguilera. Ela colocou Ginny em uma garrafa. Eu costumava correr para casa com Ginny numa garrafa. E eu costumava ouvir o TRL e garantir que ela estivesse em primeiro lugar. E minha mãe dizia, isso é doentio e perturbador. E você está de castigo porque a Bíblia diz que idolatrar é errado. E eu achava que ela era louca. Agora eu queria ter sido punido por 1 mês. Sinto que todos nós fomos praticamente batizados na modernidade. Realmente acreditando que Deus e amar a Deus é coisa de esquisito. Que eles são estranhos. Mas celebridades são legais? Isso é legal. Devemos segui-los em vez disso. E então surge esse caso do Diddy e de repente temos um vislumbre dos magos por trás das cortinas e eles são estranhos. Eles são muito estranhos. E tudo começou, claro, só para relembrar rapidamente com aquele produtor Little Rod. Quer dizer, na verdade, começou com a Cassie. Mas então o Little Rod entrou com aquele processo e isso expôs fundamentalmente outro esquema de chantagem. Ele estava citando executivos poderosos que faziam parte desse esquema. E quero deixar claro, a mídia ainda não discute aqueles muitos outros indivíduos muito mais poderosos que ele alegou estarem no topo do esquema do Diddy, certo? Então, meio que percebemos que a mídia sempre foi cúmplice ao tratar com desdém a criminalidade do Diddy. Recentemente, um homem que alugou uma mansão para o Diddy para o aniversário de 27 anos do Meek Mill revelou que foi solicitado a remover todas as fechaduras da mansão para que Diddy pudesse instalar as próprias fechaduras. Diddy queria garantir que pudesse trancar as portas pelo lado de fora e que ele seria a única pessoa que teria a chave mestra. Então, imagine que você pensa, vou alugar pelo Airbnb, vou alugar esta mansão. Isso é maravilhoso. Isso rende muito dinheiro. Quanto? Certo, vou te dar $25 mil americanos por uma noite. Incrível. Coisas como, bem, me escute. Preciso que você remova todas as fechaduras. Tenho que instalar minhas próprias fechaduras. E eu tenho que ser o único que tem a chave. Coisas totalmente normais. Ele também disse que eles instalaram seus próprios alarmes de fumaça, o que também é bastante estranho. Não sei o que, mas talvez fossem câmeras.
Quem sabe? Por que você iria querer instalar seus próprios alarmes de fumaça se os outros estão funcionando? E parece assustador quando digo isso. Mas aqui está ele, Didi, no programa de Conan O'Brien, muitos anos atrás, fazendo parecer hilário o fato de ele querer trancar as pessoas em quartos. Ouça com atenção. Precisamos de álcoois, certo? Álcoois, certo? Não apenas uma bebida alcoólica, álcoois. Certo, apenas uma mistura diferente. Você precisa das mulheres, você precisa da bebida, você precisa de água. Para regar plantas, não sei se os caras notaram isso. Como muitas mulheres bebem água em festas, elas só sabem. Então, se você não tiver o que elas precisam, elas vão embora, certo? Você precisa de fechaduras nas portas. Isso está parecendo meio perigoso agora, é um pouco pervertido, mas sim. É um pouco pervertido e sim, aparentemente era muito perigoso. Para deixar claro, o administrador da casa que o Didi alugou para o aniversário do Meek Mill é um homem chamado Jason Haidt. Ele recentemente falou ao Daily Mail e disse que, após a festa, quando tiveram que limpar, encontraram toneladas de cocaína, garrafas de bebida alcoólica pela metade, camisinhas usadas e roupas de cama manchadas de sangue. Ele disse, abre aspas, os quartos no dia seguinte estavam nojentos. Agora, não sei se ele se sente um herói por ter falado com o Daily Mail hoje, porque eu acho que se eu alugasse minha casa e encontrasse tipo sangue e drogas, eu provavelmente chamaria a polícia. Mas ele não fez isso. Acho que isso já é esperado em Hollywood, onde todo mundo é, como eu disse, nojento e faz parte dessa cultura pagã. Então, tudo isso está vindo à tona agora, mas deve ficar muito claro que a mídia não queria cobrir esse assunto. Não se esqueça, me chamaram de teórica da conspiração por falar sobre as acusações do Little Rod. Eu não deixaria isso passar porque estava muito claro para mim que estávamos desvendando o que me parecia ser uma espécie de esquema de chantagem aprovado pelo governo federal. Um esquema de chantagem aprovado pelo governo federal em Hollywood, o que fez muito mais sentido para mim sobre por que as celebridades apoiam essas causas demoníacas, por que as celebridades apoiam tudo o que é tão venenoso para a mentalidade americana, por que elas promovem e propagam isso. Sexo, pornografia, cultura das drogas, tudo isso está vindo das celebridades. Então você pensa, bom, é porque eles estão sendo chantageados, começa a fazer um pouco mais de sentido. Então é isso, essa era a mídia independente. Manteve essas alegações até que se tornou inevitável quando Didi se entregou para ser preso. E realmente, até aquele exato momento, fomos nós, influenciadores de redes sociais e pequenos repórteres, que mantivemos esse caso vivo e em evidência para o público. E uma dessas pessoas era uma jovem chamada Amalek Penobi. Ela é uma youtuber de destaque que recebeu uma visita muito suspeita ontem, felizmente, em um endereço antigo dela que estava registrado na Califórnia. Ouça o que ela conta ao público sobre essa visita. 2 detetives particulares acabaram de visitar um lugar onde eu costumava morar à minha procura, e vieram me perguntar se eu fui paga para falar sobre P. Diddy e sua ligação com outras celebridades no meu programa. Agora, felizmente, a pessoa com quem eu morava me ligou para que eu pudesse falar com esses caras. Eles não revelaram imediatamente que eram detetives particulares. Eu tive que arrancar essa informação deles, sendo bastante hostil durante toda a conversa. Mas eles continuavam mencionando o conteúdo que eu produzia a respeito de P. Diddy e sua ligação com outras celebridades. Eles não quiseram dizer para quem estavam trabalhando e quem os contratou para viajar e visitar esses diferentes influenciadores. Mas disseram que iriam procurar vários influenciadores que estão falando sobre essas histórias para descobrir se eles estão sendo pagos por alguma entidade específica para compartilhá-las. Agora, eu definitivamente não sou pago para falar sobre o que falo no meu canal, mas eles disseram que não só me pagariam para revelar por quem eu estaria sendo pago, como também me pagariam mais do que eu estivesse recebendo para contar a história oposta. Eu não sei quem eram esses caras. Eu nem sei se eles estavam dizendo a verdade, mas disseram que iriam visitar outros 10 influenciadores. Então estou compartilhando isso caso aconteça com mais alguém. E vou aprofundar mais sobre o que aconteceu no meu programa de hoje, caso você queira mais informações. Mas isso é muito estranho. É incrivelmente estranho que eles estejam batendo de porta em porta e oferecendo dinheiro às pessoas. Mas veja, ela é só uma pessoa. Talvez ela esteja completamente mentindo sobre as coisas, exceto que, na verdade, ela não estava mentindo. Ela está definitivamente dizendo a verdade. E ela não foi a única pessoa que recebeu uma visita. Um comediante stand-up chamado Samson Cropen também recebeu uma visita. E ele conseguiu filmar esses detetives particulares. Dê uma olhada e ouça. Muito simples. Fomos contratados para conversar com pessoas que têm muitos seguidores em diferentes plataformas.
O que? Isso é sobre as coisas do Didi que eu reporto? De certa forma, sim. Não necessariamente coisas do Didi, mas pessoas estão envolvidas nisso. Então, a pergunta simples é: você é pago para influenciar isso? Histórias assim, em qualquer direção? Não, de jeito nenhum. Era só isso que queríamos saber. Porque se a empresa ainda está... Eles estão investigando pessoas que... Vocês vão me pagar por essa visita? Tipo, isso é assustador, sinceramente. Estou super... Você tem que admitir, se eu fosse à sua casa e... Eu achei que isso era uma brincadeira, achei que tinha um amigo vindo aqui, negócio agora, tipo... Isso é extremamente estranho pra mim. Eu tenho 100 mil seguidores, não estou ganhando dinheiro nenhum. Esse é um dos motivos pelos quais estamos aqui. E essa é a pergunta que estamos fazendo. Se alguém entrou em contato com você nos últimos 6 meses e está lhe pagando para influenciar de algum modo, não. Muito simplesmente, realmente, certo? A empresa onde trabalhamos está fazendo essa pergunta. Certo. Se alguém estivesse, estaria disposto a lhe oferecer dinheiro para saber quem é e ver o que está acontecendo. Nossa! Então, mais uma vez, você vê que eles dizem que estão trabalhando para uma empresa e que estão dispostos a oferecer dinheiro por informações. Então a pergunta é, o que diabos está acontecendo? Quem contratou esses homens? Para qual empresa eles trabalham? Que empresa teria interesse direto no caso do Didi? Bem, eu diria que muitas delas... Eu diria que talvez toda celebridade que já apareceu em uma festa do Didi e que tenha estado estranhamente calada pode ter interesse em descobrir se esses influenciadores estão sendo pagos ou não, o que não estão. Nenhum de nós, é claro, está sendo pago para cobrir essa história. Estamos cobrindo a história porque ela deveria ser de interesse. Deveria ter sido manchete assim que esses processos foram abertos. Deveria ter sido uma cobertura total. E então eles estão interessados, como a Amala disse, em influenciar as coisas na direção oposta. Eu imagino que a Universal Music Group, sobre quem a mídia tem se mantido completamente calada, todos os executivos que foram citados naquele processo inicial, como as pessoas que estão no topo desse esquema de chantagem, também possam ter interesse em saber se os influenciadores estão sendo pagos para falar sobre o caso ou não. E talvez, como a Amala está alegando, sendo pagos ainda mais para influenciar na direção oposta. E então, se eles estão fazendo isso, sabem que está dentro do direito deles fazer. Ainda não pesquisei quais são as leis de investigação privada na Califórnia, mas claramente eles sabem que têm permissão para fazer isso. Claramente, eles não têm vergonha de oferecer dinheiro explicitamente por informações, explicitamente, como a Amala alega, oferecendo dinheiro para que influenciem na direção oposta, o que suponho que seria legal. Mas é muito revelador que alguém em Hollywood está com medo. Eles estão com muito medo. Talvez seja o próprio Didi. Didi, aliás, segundo os promotores, está tentando obstruir a justiça de dentro da prisão. E ele tem feito várias ligações usando os telefones de outros detentos, oferecendo dinheiro a eles e dizendo aos filhos como influenciar a opinião pública. Talvez seja a própria empresa do Didi. Quero dizer, ele seria um completo idiota se achasse que eles não seriam capazes de descobrir isso. Mas esse caso está ficando muito mais interessante. E eu preciso dizer para vocês, é crucial que continuem acompanhando esse caso porque ele está no centro de toda a corrupção de Hollywood. Quero dizer, é chocante quantas pessoas compareceram a essas festas. As fotos que estão saindo agora mostram uma garota completamente nua, coberta de sushi, enquanto várias pessoas fumam e bebem ao redor dela e comem sobre ela. Essa foto foi publicada em primeira mão no Daily Mail. Isso é só uma festa de aniversário que ele estava fazendo. E agora que sabemos que as pessoas foram drogadas e que supostamente havia pessoas ali, que eram menores de idade nessas festas, todo Hollywood poderia cair. Todo Hollywood poderia cair. E adivinha só, quero deixar claro, eu estou aqui para isso. Estou pronta para ver a Babilônia de Hollywood cair. Certo, pessoal, uma pausa rápida antes de entrarmos nessa história sobre o Putin. É muito importante que vocês entendam o que está acontecendo naquela região. Primeiro eu vou falar sobre o Field of Greens, porque a Black Friday está chegando. E isso significa que a maior promoção do ano para meus amigos da Brick House Nutrition já começou. Se você ainda não experimentou os produtos deles, essa é a sua chance de economizar muito em todos os produtos formulados por médicos. Field of Greens é um dos meus produtos favoritos que eles oferecem. Field of Greens tem uma porção completa de frutas e vegetais em cada medida, com prebióticos essenciais, antioxidantes, minerais e vitaminas. Esse produto apoia a saúde intestinal, a digestão e o seu metabolismo. Agora mesmo, você economiza 30% na bebida super de frutas e vegetais mais vendida deles, que promete que seu médico vai notar sua saúde melhorada ou você recebe seu dinheiro de volta. Tudo no site deles está em promoção e não há melhor época do ano para você levar sua saúde a um novo patamar. Então acesse fieldofgreens.com e use o código VIP, é o código promocional VIP em fieldofgreens.com
Mais uma vez, esse é o código promocional VIP em fieldofgreens.com. Ok, essa é uma daquelas histórias em que eu odeio dizer eu avisei. Eu realmente odeio dizer eu avisei. E tem sido uma experiência tão frustrante pra mim e, sinceramente, estou bravo com os conservadores. Eu estava prestes a fazer mais um desabafo no Twitter e pensei, deixa eu me segurar porque vocês também estão cansados desses conservadores frouxos que parecem não ter uma moral ou princípios claros que os guiem, mas sabem que podem apostar que se pedirem desculpas e mudarem de opinião quando isso basicamente virar a opinião da maioria, então conseguem meio que continuar bem com todo mundo. Eles nunca querem assumir uma posição sobre algo que seja controverso logo de cara. Tipo, eu fui a primeira pessoa quando começou aquela situação da Ucrânia, sem brincadeira, e fui completamente massacrada de todos os lados. De todos os lados. Pessoas minhas dizendo, você é apoiadora do Putin, blá blá blá, quando a invasão começou. E tudo o que eu fiz foi simplesmente ler os discursos do Putin. Esse é um tweet real meu. Esse é um tweet real meu de 3 anos atrás. Eu escrevi, sugiro que todo americano que queira saber o que realmente está acontecendo na Rússia e na Ucrânia, leia esta transcrição do discurso do Putin. Como venho dizendo há um mês, a OTAN, sob a direção dos Estados Unidos, está violando acordos anteriores e expandindo-se para o leste. A culpa é nossa. Você pode imaginar a cobertura da imprensa sobre isso, né? Ela está dizendo para as pessoas lerem o discurso do Putin, ditador, ditador. E é tipo, gente, vocês já perceberam que a nossa imprensa mente sobre tudo? Eles mentem sobre tudo. Claro que mentiram sobre isso. Isso é coisa dos belicistas, da CIA, claro, da Operação Mockingbird. De repente, eles conseguem fazer com que pessoas que nem sabiam apontar a Ucrânia no mapa começarem, de repente, a postar bandeiras ucranianas que eles definitivamente não sabiam que era a bandeira da Ucrânia, até que, felizmente, a Apple sugeriu quando eles estavam digitando no teclado. Tipo, é isso mesmo, essa é a bandeira da Ucrânia. Eu apoio a Ucrânia. Por que você apoia a Ucrânia? O que você sabe sobre essa região? Você apoia porque a propaganda funciona e porque a mídia ocidental, eu diria, é mais propagandista do que a mídia oriental. Não estou nem brincando. Eu faria esse argumento hoje. Mas é claro que me chamaram de marionete do Putin. Ela deve estar na folha de pagamento do Kremlin. Conservadores, como eu disse, e liberais também, ficaram tipo, como ela ousa não entender o novo sofrimento, a guerra sem fim. Saímos do Afeganistão ontem, mas hoje estamos nos envolvendo na Ucrânia. E agora fui provada certa. E as pessoas agora estão começando a falar sobre a Terceira Guerra Mundial e a discutir sobre a OTAN. Então, caso você não conheça a história por trás disso, ok, a realidade é que a União Soviética, antes de concordar em derrubar o Muro de Berlim, eles receberam garantias dos Estados Unidos, do Reino Unido. Quero dizer, você pode realmente pesquisar isso. Aqui está um site para o qual vou fornecer o link. Todos os documentos desclassificados que mostram que a OTAN que o Ocidente deu garantias de segurança aos líderes soviéticos. E eles disseram ao Gorbachev, olha, nós não vamos expandir, não. Prometemos que se você fizer isso e concordar com tudo o que estamos dizendo, prometemos que a OTAN nunca vai se expandir nem 1 centímetro para o leste. Era isso que eles queriam. Eles disseram, estamos dispostos a trabalhar com o Ocidente, mas obviamente nós não queremos o seu exército nas nossas fronteiras. E eles disseram, tudo bem, vamos fazer isso totalmente. E então, de repente, começamos a expandir para o leste, certo? Essa era a linha vermelha deles. Eles sempre foram muito claros sobre isso. Putin estava fazendo discursos antes disso dizendo, oi. Você percebe que o Ocidente simplesmente pode dizer o que quiser e depois mudar de ideia, de repente nos chamar de problema, que eles não conseguem fazer um acordo e manter a palavra e que apenas convencem o público de que, de alguma forma, nós é que somos os vilões? Então, eu não precisei confiar na palavra do Putin. Eu não preciso ser um fantoche do Putin. Eu precisava me basear em documentos desclassificados que nosso governo disponibilizou para nós, documentos desclassificados que mostram que, de fato, demos essas garantias de segurança de Baker a Bush, de Gates a Thatcher, a Major, a Warner. Foram dadas tantas garantias de que a OTAN não se expandiria e nós fizemos isso, certo? Isso faz de nós os imperialistas. E então ficou ainda pior, pessoal, porque nós organizamos um golpe na Ucrânia. Quero dizer, você realmente precisa entender o que estamos fazendo. Coloque-se nessa situação, certo? Vamos supor que exista um país que você considera um adversário. Vamos chamá-lo de China. Digamos China. Acho que a China é uma ameaça razoável para os Estados Unidos. Decidimos fazer um acordo com a China e dissemos, ok, vamos fazer um acordo. Quero deixar isso claro. Parte do nosso acordo é que vocês não podem colocar tropas na nossa fronteira, no México, no Canadá ou ao nosso redor. E a China diz, sim, tudo bem.
É 1989. Vamos fechar o acordo. Vamos apertar as mãos. Mas então eles dizem, bem, vamos colocar tropas em todo lugar. Vamos colocar tropas na Costa Rica. Vamos colocar tropas no Equador. E a gente fica, não tínhamos meio que concordado que vocês não iriam se expandir dessa forma? E então, finalmente, eles dizem, vamos colocar tropas no México e vamos colocar tropas no Canadá. Como você se sente? Como você se sente em relação a um adversário que te deu garantias de segurança e que agora, basicamente, está te cercando militarmente? Você vai reagir, certo? É claro que você vai reagir. Se você não reagisse a isso, seria um péssimo líder. É claro que os Estados Unidos diriam, precisamos ir à guerra, precisamos defender nossa terra. E não é só isso. Aí descobrimos que a China, ilegalmente, dá um golpe no México e coloca seu próprio presidente lá. Nós fizemos isso na Ucrânia, na fronteira com a Rússia. Simplesmente derrubamos um líder devidamente eleito e dissemos, agora temos alguém lá que os Estados Unidos podem controlar. Fizemos isso em 2014. Essa é a realidade. Você precisa acordar para o que os Estados Unidos têm feito. Nós é que temos sido os imperialistas e não estamos fazendo isso. O Estado Profundo não está fazendo isso. A CIA e o Mossad, trabalhando juntos para fazer toda essa porcaria, não tem nada a ver com o povo americano. Eles não estão fazendo isso por nós. Talvez para as famílias que são corruptas e estão envolvidas, como os Bidens, os McCains, a classe neoconservadora de pessoas que eu desprezo profundamente, mas não para você e para mim. Não, eles só querem poder usar nossos filhos para morrerem em suas guerras intermináveis enquanto imperializam, expandem e roubam de outras nações. Essa é a verdade, certo? E se você quiser ouvir um pouco mais sobre isso, quero dizer, eu disse isso desde o primeiro dia. No primeiro dia, eu não apoiaria o que estava acontecendo na Ucrânia. Mas aqui está o Tucker discutindo isso no Rogan recentemente, acho que faz uns 6 meses. Ouça só. Pessoalmente, acho que a invasão foi uma má ideia. Não ajudou ninguém. Sou contra a guerra. Fico triste que a guerra continue. Mas eles foram levados a isso por um país mais poderoso, que seria os Estados Unidos da América, com a ameaça de incluir a Ucrânia na OTAN. É realmente simples. E pouco antes da invasão, dias antes da invasão, eles mandam a pobre Kamala Harris, que não faz ideia de que dia é, para a Conferência de Segurança de Munique, uma área sobre a qual ela não sabe nada, sem nenhuma experiência. Eles a enviam para lá com um único propósito, anunciar em coletiva, com Zelensky ali, ela diz, queremos que você entre para a OTAN. O quê? Não, nenhum outro membro da OTAN estava exigindo isso. A Ucrânia nem sequer se qualificava para ser membro da OTAN. Por que você diria isso? Quando Putin reúne tropas na fronteira com a Ucrânia, você envia seu vice-presidente para a Conferência de Segurança de Munique com o mundo assistindo e diz algo que ninguém realmente quer? Por que você faria isso? Para provocar a guerra, obviamente. Qual é o outro motivo? E estava escrito. Como se Kamala Harris não estivesse falando sem pensar, como se ela estivesse dizendo o que lhe mandam dizer. Obviamente, não é a área dela. Ela não sabe nada sobre essas coisas. Foi-lhe dito para dizer isso. Mas por quê? Para provocar uma guerra. Obviamente. Então essa foi minha leitura. Eu disse isso na Fox News. Poucas pessoas gostaram, mas para mim parecia óbvio. Não estou dando desculpas para Putin, por favor. Quero proteger os Estados Unidos. Acho que essa guerra prejudica os Estados Unidos, como se minhas motivações estivessem sempre expostas. E isso, meus amigos, é parte do motivo pelo qual Tucker foi demitido da Fox, porque ele parou de repetir os discursos belicistas e percebeu que tem filhos que poderiam ser convocados para essas guerras. Ele começou a odiar a classe neocon tanto quanto eu odeio a classe neocon. Sabe, isso não é irônico. Não é como se fosse uma coincidência que eu e o Tucker estamos sempre nessas listas. Sabe o que eu quero dizer? Mostrei ontem. Estamos na lista de Israel das pessoas que dizem ser influenciadas pelo Qatar. Também estávamos em uma lista de pessoas que Zelensky disse serem influenciadas por Putin. Não estamos sendo influenciados, só tentamos contar a verdade ao povo americano. E às vezes parece que leva 3 anos para o povo americano perceber a verdade. Se você olhar meus comentários compartilhando o que Putin disse sobre a OTAN, todo mundo ficou tipo, estou com você, Candace. Eu só não entendo. Você não entende a ameaça da Rússia? E eu sabia que um dia as pessoas iam acordar para a ridícula propaganda da Guerra Fria e reconhecer que a Rússia tem um PIB menor que o da Califórnia. Ok, eles não estão tentando expandir e recriar a União Soviética. Isso é um absurdo. A ameaça é a União Europeia. Ok, a ameaça é o Estado global. Nós somos tudo o que a União Soviética aspirava a ser. E é só olhar para um mapa, pessoal. Quero dizer, é simplesmente insano que as pessoas acreditem nessa retórica repetidas vezes. Eles estão mentindo para você desde o início. Sempre mentiram sobre o que estava acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia.
Estou dizendo que eles também estão mentindo para você sobre o que está acontecendo no Oriente Médio agora com Israel. Isso me torna popular? Não estou aqui para ser popular. Estou aqui para garantir que teremos um país livre para meus filhos crescerem. Não me importo em ser convidado para as festas certas. Não me importo em ser controlado por certos grupos de lobby, em receber dinheiro, em ter os patrocínios certos, em ser aplaudido pela classe dos doadores. Eu odeio a classe dos doadores. Ok, foi isso que nos colocou nessa situação em primeiro lugar. E então, agora você precisa saber que 3 anos depois de sermos chamados de fantoches de Putin, agora as coisas se agravaram naquele território. Ok, é um fato simples que agora a Rússia está dizendo que está reexaminando completamente sua doutrina nuclear. Eles estão dispostos a ir nuclear por causa do que acabaram de descobrir. A Ucrânia disparou 6 mísseis de longo alcance fornecidos pelos americanos na região de Bryansk, na Rússia, certo? Isso era um fato? Aconteceu. Essas são as nossas armas que foram dadas à Ucrânia para atacar a Rússia. Eu disse desde o começo que estamos travando uma guerra por procuração na Rússia. Isso é a prova disso. Nossos mísseis agora foram enviados para lá, então agora eles podem dizer que foram atacados pelo ZPOA. Essa decisão foi tomada pelo governo Biden. E então, o que eles vão te dizer? Putin é louco por responder a isso. Agora, falando sobre nuclear, sobre ir para o nuclear, falando sobre armas nucleares, ele está dizendo, sim, agora nós formalmente reduzimos o limite para o uso de armas nucleares. Elas agora voltaram a estar em consideração. Estamos chegando muito perto da Terceira Guerra Mundial, e eu acho que tudo está relacionado. Eu acho que o que está acontecendo na Ucrânia está relacionado ao que está acontecendo em Israel. Eu não acho nada disso é por coincidência, certo? Temos muitas regiões quentes agora e a maneira como a mídia ocidental mente continuamente sobre tudo e está usando as mesmas táticas de difamação contra aqueles de nós que têm tentado sair e contar a verdade para vocês, certo? Acordem, examinem essas questões e reconheçam que vocês serão os que vão sofrer por sua estupidez. Essa é a realidade. Nós sofremos quando permanecemos ignorantes, todos nós. Nós sofremos quando permanecemos ignorantes. Então vá ouvir as perspectivas de pessoas como Tucker e da mídia independente, que têm contado a verdade para você sobre todas as questões. Eu fui contra a Covid desde o primeiro dia, mesmo quando Trump fez os lockdowns, eu fui contra. Como apoiador de Trump, isso foi controverso. Eu disse, essa é a decisão errada. Você não deve trancar as pessoas, certo? Eu sou sempre a favor da liberdade. Não importa quem está no poder e tomando a decisão. Precisamos garantir que temos princípios que não se abalam por causa de alianças, certo? Temos que ser América em primeiro lugar, sempre a favor da liberdade. É tudo o que vou dizer sobre esse assunto. Novamente, vamos deixar o link para que vocês possam ver o Arquivo de Segurança Nacional desclassificado que foi reunido pela GWU. E é ótimo analisar isso porque você realmente percebe o quanto mentimos. A mídia está tentando fingir que não demos essas garantias a Putin e à Rússia ao longo dos anos, mas demos sim muitas e muitas vezes. Pessoal, vocês estão sobrecarregados pensando nas festas. É difícil quando tudo está caro e os cartões de crédito no limite. Agora é hora de quitar dívidas e organizar as finanças antes da temporada de festas. Se você é proprietário de imóvel, a America Financing pode ajudar a acessar o valor acumulado em sua casa para economias instantâneas. Eles economizam para proprietários como você uma média de $800 por mês. Pense como esse dinheiro pode ajudar sua família. Se começar hoje, talvez adie 2 pagamentos da hipoteca e tenha dinheiro extra para as festas. Não custa absolutamente nada descobrir quanto você pode economizar. O Natal vai chegar antes que você perceba. Então ligue hoje mesmo para os consultores de hipotecas baseadas em salário da American Financing 8007951210. Novamente, ligue para 800-795-1210 ou visite americanfinancing.net Owens. Ok, aqui vai mais uma. E eu mal posso esperar para ler o chat sobre esse assunto, porque não posso nem te dizer quantas pessoas já me escreveram ou tentaram me pressionar para que eu editasse o que falei sobre o caso dos irmãos Tate na Romênia, porque essas pessoas, claro, todos esses documentos estão em romeno. Ninguém se deu ao trabalho de realmente ler o processo. O que eles estão fazendo é ler trechos de redes sociais. Elas estão assistindo pessoas montarem trechos de redes sociais e dizendo, Candace, olha o que o Andrew Tate disse há 10 anos. Ele realmente disse isso. E eu fico pensando, eu entendo que existem esses trechos. Eu não apoio trechos do Andrew Tate dizendo coisas que considero moralmente repreensíveis de 10 anos atrás. Não é isso que está em risco aqui. As pessoas precisam entender, nós sempre acreditamos no devido processo legal. Nós analisamos os fatos de um caso e chegamos a conclusões com base nos fatos e nas evidências desse caso. Depois de eu analisar o caso inicial que foi movido contra ele, relacionado ao tráfico sexual de pessoas na Romênia,
A pessoa que estava no centro desse caso, a pessoa que trouxe esse caso à tona, era uma garota profundamente problemática, que tinha um padrão de fazer isso com cerca de 4 ou 5 homens, ok, que nunca se conheceram, que moravam em países diferentes e que era uma pessoa que trabalhava na indústria pornográfica. E eu li as mensagens de texto dela. Eu analisei todas as evidências e disse, esse caso não vai pra frente. E as pessoas ficaram bravas comigo por isso. Candace, você não apoia a pornografia? É claro que eu não apoio a pornografia. Isso não mudou minha posição sobre apoiar ou não a pornografia. Ok, é a mesma coisa com o caso da Stormy Daniels com o Trump. Dizer que essas coisas estavam sendo trazidas contra o Trump de forma injusta e que o Departamento de Justiça estava sendo usado de maneira errada contra o Trump não significa que eu concorde com casos extraconjugais. Vocês precisam ter clareza moral nessas situações porque não queremos chegar a um ponto em que estamos perseguindo pessoas. Com base em certas coisas, nós não gostamos delas, nós não concordamos com as indústrias em que elas entraram. Tudo isso pode ser verdade, mas você precisa ser capaz de separar essas coisas quando está analisando um caso. E então eu recebi muitas críticas, muita gente editando trechos meus dizendo coisas ao lado, e eu apenas disse, vou manter minha posição porque no fim das contas, é como a questão da Ucrânia. Você espera 3 anos e é provado que estava certo? Eu te prometo, você é provado certo. Então eles conseguiram uma grande vitória hoje. Tudo o que eu disse sobre esse caso, as falhas nesse caso e como ele foi apresentado. Essa garota realmente tramando com a amiga para fazer isso, mensagens reais do WhatsApp que eu li quando analisei esse caso e dediquei horas para ler tudo. Eu li as mensagens dela no WhatsApp tramando isso, dizendo que ela só queria ganhar uma viagem grátis para Londres e França e que estava entediada na casa do Andrew Tate. Como eu simplesmente ignoro isso? Essa suposta vítima que trouxe todo o caso à tona, que levou à invasão da casa dele. Você quer que eu faça isso? Ah, é porque vocês são amigos. Ok, isso não importa. Eu nunca tomaria uma posição em que eu defenderia um traficante sexual humano se eu lesse o caso e realmente acreditasse que ele estava traficando sexualmente essa jovem mulher. Quero dizer, por favor, me dê um pouco mais de crédito do que isso, especialmente porque quando você faz algo assim, quando você toma uma posição dessas publicamente como eu, isso vai prejudicar minha reputação como alguém que se orgulha de dizer a verdade e de ter a capacidade de prever e dizer às pessoas, isso vai seguir adiante ou isso não vai seguir adiante. Então, de qualquer forma, uma grande vitória. E agora, a DCOT tem apenas 5 dias para alterar esse caso. O juiz basicamente dividiu tudo, descartou tantas evidências e disse: o que é esse caso, mesmo agora que eles tiveram tempo de analisá-lo? Vou deixar você ouvir Andrew comemorando a vitória e depois explicarei exatamente o que aconteceu, caso o que ele disse não esteja claro para você. Ouça com atenção. Bom dia. Caso de Busto. Lembre-se, todo mundo disse que ele é um traficante de pessoas. Ele é um traficante de pessoas. Acabei de resolver meu caso. Então acontece que eu estava dizendo a verdade o tempo todo. O tribunal mais alto da Romênia, o Tribunal de Apelação, acabou de decidir que as provas coletadas contra mim são ilegais. Aqui eu tenho uma longa lista de todos os elementos ilegais. O depoimento de Emma Gabi é ilegal. O depoimento de Christiana Borne é ilegal. O depoimento de Aliona Montilla é ilegal. A apreensão de todo o dinheiro que eles pegaram é ilegal. Com base em violações processuais e decisões constitucionais, precisamos remover todas as conversas do WhatsApp, que foram falsamente traduzidas de forma ilegal. Todo o caso é ilegal. Tudo o que está naquele processo era mentira. E as mulheres mentiram e era tudo besteira. Eu recebo todas as minhas coisas de volta, tudo, e tudo isso será devolvido ao DECO. Agora existe uma formalidade em que o DECO tem 5 dias para corrigir o processo. Mas como você pode consertar um processo em que tudo nele é mentira? Os depoimentos das testemunhas contra Andrew e Tristan Tate foram considerados inadmissíveis. Essas provas e qualquer referência a elas no processo da acusação devem ser excluídas conforme o tribunal solicitou. Eles não têm mais nada. O processo inteiro é uma ameaça. Vai voltar para o DECO por 5 dias. Eles vão mexer em alguns papéis, eu acho. Ou eles vão aparecer, arrombar minha porta e me importunar de novo. Porque eles têm que tentar consertar esse processo de algum jeito. Ou tudo será descartado. 691 dias, 3 anos como cidadãos americanos, enquanto a embaixada americana, administrada democraticamente, se recusou a nos ajudar. Eles não tinham nenhum interesse. Vamos dar uma olhada, talvez.
Trump assume o cargo e instantaneamente os tribunais romenos dizem: o processo foi inventado, joguem fora. Engraçado como o efeito Trump funciona globalmente. Engraçado como o J6 não foi apenas um problema doméstico. Qualquer um falando alto na internet, qualquer um ajudando Donald Trump, enfrentou um processo em qualquer país em que morasse. Acordo esta manhã e eles dizem: inacreditável. Ok, então, de acordo com a Associated Press, eles estão até reconhecendo que a decisão do Tribunal de Apelações de Bucareste é um grande revés para a Agência de Combate ao Crime Organizado da Romênia, conhecida como DICOT, que agora precisa agir em até 5 dias. E o Tribunal de Apelações também ordenou que grande parte das provas fosse retirada. Só estou passando os fatos para vocês aqui. E isso acontece depois de 2 anos deles dizendo que eram inocentes. Os promotores romenos, obviamente, os indiciaram todos no ano passado, e eles foram acusados de tráfico sexual de seres humanos, estupro e formação de uma quadrilha criminosa para explorar sexualmente mulheres. Agora, quero deixar claro que o que eles encontraram foi exatamente o que eu disse desde o início, quando expliquei calmamente para as pessoas aquele caso inicial. Desde então, foi aberto um processo no Reino Unido. Foi aberto um segundo processo. Nunca falei nada sobre esses casos e realmente não os investiguei. Mas esse primeiro caso inicial, o caso 0, eu realmente investiguei e, como disse, aquela mulher era extremamente problemática. Quero dizer, você analisa o histórico dela e quantas vezes ela já fez isso e simplesmente pensa, ok, isso parece um padrão um tanto alarmante. E então, o motivo pelo qual conseguiram descartar o depoimento dela é porque o que tentaram fazer aqui deixa muito claro que os promotores nunca quiseram que ela testemunhasse no tribunal. Eles usaram algo chamado de regra de audiência especial antecipada. Então, essa garota basicamente foi autorizada a comparecer diante de um juiz antes mesmo de terem acusado os irmãos Tate. E ela contou uma história ao juiz e disse, foi isso que aconteceu, e então ela deixou o país. A regra de audiência especial antecipada na Romênia só deve ser usada em casos específicos. Tomar depoimento antes de acusações criminais e sem contraditório é algo extraordinário, usado apenas em situações específicas, em que a vítima ou a pessoa que está trazendo o caso à tona vai morrer. Como, por exemplo, se ela tem 6 meses de vida e vai morrer. E então eles dizem, ok, vamos tomar seu depoimento aqui na frente de um juiz, porque talvez você não consiga esperar até conseguirmos levar isso ao tribunal. A outra circunstância, eu acho que esqueci qual seria a outra situação em que permitem o uso dessa regra especial de audiência antecipada. Mas não é para ser usada porque uma mulher não quer enfrentar o julgamento. Ok. E se ela tivesse enfrentado o julgamento e subido ao banco das testemunhas e eles tivessem conseguido interrogá-la, como aconteceu com a Amber Heard, e então eu comecei a fazer perguntas para ela sobre essas mensagens de texto, dizendo, haha, não seria engraçado se a gente dissesse isso ou aquilo, e pedindo para um cara comprar a passagem de avião para ela. E tudo isso, de repente, ficou disponível ao público. E isso teria pegado muito mal. Então, Andrew e Tristan estavam realmente ansiosos pelo dia no tribunal para colocar essa mulher no banco das testemunhas, assim como seus advogados, porque eles basicamente queriam mostrar como ela havia tramado tudo por trás dos panos no WhatsApp. E então, quando o juiz analisou isso, ele disse, esta não é uma situação apropriada para você usar uma regra especial de audiência antecipada. Essa mulher vai ter que voltar e realmente dar um depoimento verdadeiro, prestar um depoimento e permitir que sejam apontadas falhas, permitindo que a defesa a questione aqui. E essa nunca foi uma situação que eles realmente queriam, e é basicamente por isso que tudo foi descartado. Foi muito estranho eles terem tentado fazer isso desde o início. Claro, você sempre deve ser questionado quando diz que algo aconteceu, e eles estavam tentando evitar isso a todo custo. Então vamos continuar acompanhando esse caso. Obviamente, eles só têm 5 dias para corrigir isso. Eu não acho que isso vai ser favorável. Nunca achei que fosse um caso forte contra os irmãos Tate no início. O caso inicial que foi aberto contra eles, não os outros 2 que surgiram depois. Mas vamos continuar acompanhando isso. Certo, pessoal? Ontem, isso foi um verdadeiro escândalo ontem no Twitter. Na verdade, eu achei bem engraçado porque eu entendi. E então eu também achei engraçado como as pessoas estavam reagindo a isso. Mas a Miss Universo foi coroada. A vencedora foi uma mulher chamada Victoria Velvig. Ela era Miss Dinamarca e agora é Miss Universo. E ela é a 73ª mulher a ser coroada Miss Universo na Cidade do México, no sábado à noite, competindo contra 124 mulheres pelo título. E olhem pra ela, pessoal. Ela tem cabelo loiro e olhos azuis. E as pessoas ficaram eufóricas com isso no Twitter. Porque eu sei que isso soa estranho, mas meio que chegamos a um ponto na sociedade em que simplesmente dissemos que não se pode mais ter traços arianos.
Eu sinto que as coisas realmente começaram a ferver nos anos 2000 e fomos muito pro lado do BLM e você tinha que ser, sei lá, lésbica ou trans. Literalmente no ano passado, no Miss Universo, as pessoas ficaram indignadas porque um homem competiu, um homem biológico competiu. E eles ficaram tipo, o que é isso? Por que diabos um homem biológico está competindo? Não se esqueça também de colocar isso no contexto até mesmo da Victoria's Secret. Lembra em 2021, quando eles anunciaram que não era mais aceitável ser bonita? Você não podia ser bonita, não podia ser magra. Esqueça cabelo loiro e olhos azuis, se você estava indo totalmente para o outro lado. Então, em 2021, a Victoria's Secret também entrou nessa onda de rebranding. Eles disseram, já deu de Angels, agora é hora dos ativistas. E decidiram transformar completamente o desfile da Victoria's Secret. E eles tinham modelos transgêneros, e tinham modelos gordas, e tinham a Meghan Rapinoe, modelos lésbicas masculinizadas. E eles achavam que isso era interessante. Isso é um conteúdo inspirador. E não era. Acontece que as pessoas realmente gostam de ver garotas magras e bonitas na Victoria's Secret. Então foi meio que, foi estranho. Foi totalmente estranho que de repente não era mais aceitável parecer com a Barbie. Ser como a Barbie não era mais aceitável. Então, quando as pessoas viram isso, perguntaram: quando foi a última vez que alguém de olhos azuis ganhou? E a resposta para isso é 2004. Já faz 20 anos. Já se passaram 2 décadas desde que alguém de olhos azuis venceu essa competição. E claro, 2004 foi bem antes da onda dessas guerras raciais que estavam sendo impulsionadas pelo público. Em 1990 todo mundo estava de boa, a gente realmente não ligava. Só queríamos que pessoas bonitas ganhassem, não importava a cor delas. E então parecia que pessoas bonitas não podiam vencer. Depois ficou decidido que o pior tipo de pessoa bonita seria alguém com olhos azuis. As pessoas comemoraram a vitória. Como exemplo, Ava. Tweetou isso. Não vou tentar dizer o sobrenome dela. Certo, eu digo que sou Vlardinger Brook. Ava, se você estiver assistindo isso, por favor, me perdoe. Já te conheci várias vezes. Você é muito doce, muito gentil e muito inteligente. Ela tweetou: uau, uma verdadeira europeia loira de olhos azuis venceu o Miss Universo. Isso agora é legal de novo. Os ventos realmente estão mudando. E as pessoas ficaram indignadas com isso. Elas também ficaram indignadas porque Donald Trump Jr. disse a mesma coisa. Aqui estão algumas das pessoas que ficaram indignadas pelo fato de ela ser branca. Este usuário escreveu: coroação do Miss Universo em uma mulher europeia branca, loira, de 18 anos, reflete muito bem o clima social em que estamos. Veja, por quê? Por que não podemos simplesmente ter alguém com cabelo loiro e olhos azuis vencendo? Esta pessoa escreve em resposta a Donald Trump Jr. Escreveu: mulheres biologicamente e objetivamente atraentes podem vencer concursos de beleza novamente. Estamos de volta. E então essa mulher está respondendo a ele e ela escreve: racismo escancarado. Apenas diga que você está feliz que uma mulher negra não venceu. É nisso que o Elon transformou este aplicativo. E lembre-se, nunca houve uma Miss Universo trans, então cale a boca. E assim você pode ver que as pessoas estão apenas interpretando isso errado e tentando fazer parecer que se trata de raça quando na verdade não é. Nós realmente passamos por um período, temos que reconhecer isso, mundo, em que não era aceitável ter cabelo loiro e olhos azuis. Era considerado um protótipo da Barbie e acabamos ficando um pouco racistas com elas. Então as pessoas estão apenas felizes em ver, ei, tudo bem, podemos vencer de novo, porque é muito errado presumir que só porque alguém tem cabelo loiro e olhos azuis, a vida dessa pessoa foi de alguma forma ótima. E o que foi realmente incrível sobre essa vencedora em particular, a senhorita Dinamarca, é que ela falou abertamente sobre o fato de ter vindo de um lar destruído pelas drogas, que sobreviveu a um estupro e que sua vida não foi fácil. E por algum motivo, as pessoas estavam nos convencendo de que só pelo fato de ser branco, sua vida era de alguma forma fácil. Então, queriam que acreditássemos que Malia Obama estava sofrendo simplesmente por causa da cor da pele dela, enquanto poderia haver uma pessoa de cabelo loiro, pessoa de olhos azuis que vivia em um covil infestado de drogas. E nós diríamos, ela não está sofrendo. Ela tem cabelos loiros e olhos azuis. Ela tem privilégio. E é por isso que as pessoas estão debatendo isso. Acho que entendo totalmente o sentimento. Acho que ficamos um pouco loucos demais. E havia pessoas que diziam explicitamente, não, chega de pessoas de olhos azuis. É um símbolo de algo que eu odeio. E a propósito, todos eram lindos. A vice-campeã, quero destacar a Nigéria. Acho que não pegamos uma foto dela. Era pra eu ter pedido pra vocês pegarem uma foto dela absolutamente deslumbrante, a vice-campeã. E ela, se não me engano, foi a primeira nigeriana a ficar entre as 5 primeiras. Eu sou fã da Nigéria. Acho que os nigerianos realmente têm tudo em ordem, a cultura deles é muito bem estruturada. Sempre que você encontra um nigeriano, todos eles são médicos aqui no ZY. As famílias são unidas, levam o casamento a sério. Eu queria ser nigeriana. Queria um pouco, mas não sou. Nem um pouquinho, não sou nigeriana.
mas eles têm uma cultura ótima. Aquela mulher era deslumbrante. Não quero ser indelicada. Me dê um segundo. Quero procurar o nome dela porque ela era realmente linda. E eu sinto que estou falando como uma mulher nigeriana. E isso é um pouco desrespeitoso. Me dê um segundo, pessoal. Mulher nigeriana Miss Universo. Essa é uma pesquisa estranha no Google. O que eu ganho? O nome dela é ok, nigerianos, não me matem no chat por causa da pronúncia aqui. Mas também pronunciei errado o sobrenome de Ava. Mas Chadima, acrescentou China. Ah, eles têm, olha isso. Ela é deslumbrante. Apenas uma pele bonita. Absolutamente lindo. Chidima acrescentou China, que representou a Nigéria, e ela ficou em segundo lugar. Então, crédito também a ela. Tínhamos 2 lindas mulheres no topo. Eu simplesmente adorei. Concordo. Estamos de volta. Podemos ficar lindas e gostosas novamente. Tudo bem, pessoal, antes de começar a comentar, quero lembrá-los do Pure Talk. É importante pensar para quais instituições de caridade, causas e marcas você destina o seu dinheiro suado. Eu levo isso muito a sério. É por isso que eu adoro apoiar minha operadora de celular, a Pure Talk, uma empresa liderada por veteranos. Apoiar veteranos é a paixão deles. Por isso, a Pure Talk já aliviou 10 milhões de dólares em dívidas de veteranos. Eles doam dezenas de milhares de dólares todo mês para ajudar a prevenir o suicídio de veteranos. Também doaram $50 mil para a Microworks, oferecendo bolsas de estudo a veteranos que aprendem profissões após o serviço ativo. Essa é uma empresa que você pode apoiar. Então está na hora de abandonar Verizon, AT&T e T-Mobile. Existe uma opção melhor. A Pure Talk oferece excelente cobertura e a rede 5G mais confiável do ZOA por metade do preço, ajudando veteranos. Todos ganham. Então acesse puretalk.com, Owens, hoje mesmo e mude para uma empresa que investe em empregos americanos para melhor atendê-lo. Mais uma vez, acesse puretalk.com/Owens e você economizará mais 50% no seu primeiro mês. Pure Talk, a empresa de telefonia móvel da América. Certo, pessoal, vamos ver alguns dos seus comentários. O que temos aí? Acho que vou levar uma bronca. Mexi com muitos nervos hoje. Algumas pessoas gostam de guerra, dizem não, Candace, defender a Ucrânia. Outros, não, Candace, defender Israel, não importa o que aconteça. Outros, não, Candace, não importa, Tristan, aceite. Não quero olhar os comentários. Preciso olhar? O produtor diz que sim. Sarah escreve, eles sempre começam com um comentário bom. Produtor legal? Eu sei que deve ter tido alguns comentários maldosos, mas o primeiro é bom. Sarah escreve, programa incrível hoje, Candace. Você é uma protetora radiante da verdade de Deus. Obrigada, Sarah. Um conservador de Chicago escreve, se ainda não fez, transforme sua casa em uma fortaleza com barreiras, câmeras, alarmes ou o que imaginar para proteger sua família. As pessoas sempre dizem, Candace, você está em risco. Claro, ao enfrentar a classe dominante, você está em risco. E quando países começam a te colocar em listas, como estou na lista da Ucrânia e de Israel, isso é alarmante. Mas essa é a realidade. Se eles quiserem me matar, eles conseguem. Eles atiraram em um presidente em exercício em plena luz do dia, pessoal. Ok, então eu acho que muitas vezes todo esse lance de segurança é realmente só sobre o seu ego. E eu não sei. Acho que essa é uma perspectiva muito realista de se ter, que vocês provavelmente não vão querer ouvir, mas é assim que eu me sinto. Meu Deus. Essa pessoa escreveu, o boato na internet era que os Tates tinham material de chantagem contra o marido da Candace, e é por isso que ela está defendendo os irmãos. Eu rio porque quando foi que a Candace já cedeu diante de uma ameaça ao seu nome, caráter ou sustento? Você não me conhece? Eu sou do tipo que simplesmente você não conseguiria me chantagear. Eu quero fazer isso. Tipo, se houver qualquer indício de que alguém tem algo contra mim, eu literalmente vou entrar ao vivo e contar tudo pra vocês. Vou expor todos os esqueletos. Não tenho muitos no armário, tenho sido honesta com vocês. Tipo, eu realmente aproveitei no One Oak quando estava no início dos meus 20 anos. Definitivamente existe alguma filmagem minha dançando em cima de um bar. Muita filmagem. Ok, não vou mentir. Se eu concorrer à presidência, vou ter que resolver isso. Vou precisar mandar algumas pessoas, alguns detetives particulares, no estilo Didi. E perguntar, você já trabalhou como segurança no PhD? Você já viu essa mulher? Vou precisar de uma negação plausível. O que você está dizendo? Todas as garotas negras são iguais? Tipo, eu não tenho esqueletos no armário, eu sou uma pessoa muito honesta. E é por isso que eu acho que sempre é melhor contar sobre si mesmo, porque você não quer que as pessoas tenham algo pra te chantagear. Então isso é loucura. É completamente insano alguém achar que tem algo pra chantagear meu marido ou que eu aceitaria isso. Eu seria a primeira a te contar tudo. Eu diria tipo, e aí, qual é? Eu simplesmente não sou assim. Eu sou diferente, gente. Eu não sou uma pessoa de chantagem. E de verdade. E meu marido eu fui muito honesta sobre o fato de que meu marido ficou amigo do Andrew Tate. Ou pelo menos amigável. Eles nem eram tão próximos assim, mas tipo, por círculos de Londres, através do Paul Joseph Watson, que tem um canal no YouTube, eu o conheci. A quantidade de vezes que eu literalmente vi o Andrew Tate na minha vida é 1, 2, 3, 4, 5.
E 2 dessas vezes foi eu entrevistando ele. Então, toda essa narrativa que estão criando é muito estranha, mas as pessoas precisam de uma desculpa em vez de simplesmente pensar que eu estou dizendo o que realmente acho certo. Lynn diz: Oi, Candice. Quero aprender a fazer mais pesquisas a partir do que aprendi com o programa. Reservar de 15 a 30 minutos por dia seria um bom começo? Sim, e comece apenas lendo livros. Tipo, eu compartilhei nossa lista de livros no local com coisas que li e que me surpreenderam. Acho que colocamos uns 12 livros. Você pode acessar o Locals, e se você se inscrever e apoiar o programa, terá acesso a essa lista. Aliás, alguém me mandou um e-mail ontem perguntando sobre o Shot in the Dark, e ela disse: Estou grávida, o que você está fazendo? Vamos trazer de volta o Shot in the Dark. Estamos construindo uma plataforma inteira, tipo cellcanastones.com vai ser como é que os jovens dizem hoje em dia. Vai estar bombando no ano que vem. Vai ser muito irado, como os jovens dizem. E vamos ter toda a nossa série dupla do A Shot in the Dark, série sobre vacinas, e também vai ter a série sobre anticoncepcionais. Também vamos lançar oficialmente nosso clube do livro. Então, vamos nos reunir 2 vezes por mês e vamos discutir todos esses livros que estão na lista de leitura. Vamos com tudo no ano que vem, mas construir um site levou muito mais tempo do que eu imaginava. Tipo, eu falo essas coisas para o meu marido e parece tão fácil porque, sabe, ele é assim. Ele faz tudo funcionar nos bastidores. Eu só falo na internet e meu marido então tem que, eu digo, tive uma ideia. Vamos fazer um site onde... E ele diz, sim, isso vai custar muito dinheiro e muito tempo. Mas ele sempre dá um jeito porque é brilhante. Então ele me disse que deveria entrar no ar em 15 de janeiro. E se algo mudar, eu aviso vocês. Ah, e aproveitando, quero lembrar que vocês podem nos apoiar acessando clubcanis.com e comprando alguns produtos. Você pode ir até o Locals e nos apoiar, locals.com, doe o que puder. Mas também temos ofertas de pacotes de Black Friday. Então, se você está procurando um presente de Natal para dar a alguém, acesse clubcanis.com. Temos 4 pacotes diferentes. Temos o pacote Standees Get a Helmet. Temos o pacote de camisetas Standees for God and Country. Temos o pacote Standees Cristo é Rei. Quero dizer, temos o pacote Standees Blackout, que vem com uma cópia autografada do livro. E eu não sou uma dessas pessoas cafonas que só carimba, eu assino cada exemplar. Até minha mão doer, e então eu paro de assinar e digo para não venderem mais. Eu sou uma pessoa muito autêntica e honesta. Certo, próximo comentário. Abigator escreve: Você pode ir à coletiva de imprensa da Casa Branca e fazer perguntas reais em vez de só perguntas de notícias falsas? Eu adoraria ver jornalistas independentes lá. Seria interessante. Eu nem sei por que eles continuam permitindo a entrada da CNN e da MSNBC lá dentro. Isso é uma lei? Eles são obrigados a deixá-los entrar? Qual é o sentido disso? Parece tão falso e estranho. Eu simplesmente não fico animado. Eu só pensei que ele ia nos dar o Alex Jones como secretário de imprensa da Casa Branca. Ele não fez isso. Nós pedimos isso. Foi uma grande decepção. Não digo que a pessoa que ele escolheu não vai ser ótima. Eu não a conheço. Mas eu sei que o Alex Jones teria sido o melhor de todos. Não importa o que acontecesse, o Alex Jones teria sido absolutamente o melhor. Ana Gomes escreve: O podcast de ontem realmente me deixou irritada de novo. Eu não consigo entender como o Pentágono não consegue prestar contas de todos esses bilhões. E aqui o IRS consegue nos dizer que pulamos um pagamento de $5 e agora devemos 10 mil. Sim. E nós vamos para a prisão. Vamos direto para a cadeia. E é exatamente para lá que eles deveriam ir. E quando você realmente pensa sobre a corrupção do nosso governo e o fato de que eles estão apenas lavando todo o nosso dinheiro enquanto a gente trabalha e não consegue pagar nem as compras nem a gasolina, nossa, essa é uma maneira bem britânica de dizer isso. Sou casada com um britânico, então disse gasolina, gás. É realmente frustrante e deixa você com raiva. Mas você só precisa tomar a pílula branca, tomar a pílula de Cristo, e eu sinto que todo mundo está despertando para isso. Olho para as paradas e vejo Joe Rogan, Tucker Carlson, Candace Owens e Tel Bond entre os 5 primeiros. E eu simplesmente vou, sim. Então não importa, porque uma vez que eles perdem a guerra da informação, acabou. Esse é o começo do fim. Eles agora perderam a guerra da informação. Então eu só quero, mais uma vez, como sempre faço, agradecer muito a vocês por apoiarem o programa, por apoiarem minha independência. Tem sido incrível. E sim, somos eternamente gratos a vocês por continuarem ao nosso lado enquanto eu fui chamado de todos os nomes possíveis pela grande mídia. Literalmente não sobrou mais nada para me chamarem. Então a gente se vê amanhã